Olá, bem-vindos e bem-vindas ao O Prazer é Todo Meu, um podcast sobre sexualidade, saúde e relações, onde se fala sobre aquilo que nós sabemos. Mas a pergunta é, será que sabemos? Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Hoje vamos falar do órgão sexual mais importante do homem. Esse mesmo que vocês estão a pensar, o cérebro. O cérebro é a estação de controle da resposta sexual humana. E é lá que praticamente tudo acontece. A saúde sexual e a saúde mental têm uma ligação muito mais estreita do que imaginamos. Há quem tenha um orgasmo para diminuir o stress, para conseguir dormir melhor ou para se sentir mais feliz e motivado. Há quem não consiga ter sexo porque está deprimido. Ou quem se sente deprimido por não conseguir ter sexo. Há quem tome medicação para tratar a ansiedade e, por isso, não quer ou não consegue ter sexo. E são apenas alguns exemplos. Hoje vamos olhar para dentro e perceber de que forma este tão poderoso órgão chamado cérebro controla a nossa sexualidade. Para isso, tenho comigo Eduardo Palha Fernandes, médico psiquiatra e sexólogo. Olá, Eduardo. É um prazer receber-te. Olá, Mafalda. É um gosto estar aqui. Olha, nós já nos conhecemos há bastante tempo, de outras vidas. Vamos manter aqui um perfil profissional, portanto, doutor Eduardo... Partilhamos algumas queimas das fitas, não foi, Mafalda? Exatamente. Assim. Agora, a conversar sobre cérebro e sexualidade. Eduardo, porquê é que nós dizemos que o cérebro é o principal órgão sexual? Explica-me, tu como psiquiatra terás muitas coisas a dizer. Sim, olha, mas a primeira coisa que tenho a dizer, Mafalda, é, não te quero engraxar, até porque já nos conhecemos há muitos anos, para ser simpática nas perguntas que me vais fazer, mas quero mesmo dar-te os parabéns por todo o percurso que tens feito. Obrigada. De educação sexual. É muito complicado, mas tu falo com uma forma muito simples, juntar aquilo que é o rigor científico a essa vontade, humor, boa disposição. Devo-te confessar que eu não sigo muitas redes sociais, mas vou seguindo o teu canal e gosto muito daquele segmento que tu fazes do o que farias se o mundo acabasse amanhã. Para perceber as fantasias. Absolutamente, acho que tens ali uma espécie, e até te lanço o desafio, fazer assim uma espécie de um relatório Kinsey à portuguesa, não é? Consegues fazer assim uma pequena compilação. Sem dúvida que vai ganhar a cunhada, a fantasia com Pois, a cunhada. acho que sim, não é? E é algo que, na verdade, as pessoas que cá confessam isso por estarem perfeitamente anónimas. E até nas consultas que fazemos de sexologia, em que tentamos explorar o erotismo, a fantasia sexual, realmente não aparece muitas vezes a cunhada. E acho que tem um bocadinho a ver, não sei se nas tuas consultas isso acontece, ou se é mais no canal. Eu nas consultas não costumo perguntar quais são as fantasias, porque, precisamente porque eu acho que são tão pessoais e que vai ali para coisas que provavelmente deixam as pessoas muito embaraçadas. Certo. Então eu só quero que as pessoas tenham fantasias, porque é uma coisa muito saudável, que saibam quais é que são as fantasias delas para saberem como ficarem mais excitadas, não é? Portanto, irem à procura das fantasias. Não me interessa muito perguntar quais, portanto eu digo logo, se tem fantasias, não precisa de me dizer quais são, até porque lá está, acho que pouca gente irá conseguir dizer que fantasia com a cunhada ou com a sogra, não é? Que também acontece, portanto... Mas se calhar pela minha posição como psiquiatra, e as pessoas tipicamente e erradamente veem o psiquiatra quase como um barómetro da normalidade, da culturalidade. Às vezes as próprias pessoas dizem, pois eu tenho esta fantasia, será normal, não será, devo não pensar nisto? Para tu validares. Para eu validar ou não, pronto, e realmente a cunhada nunca apareceu. Olha, mas e conta-me, já estamos no cérebro, porque as fantasias... exatamente. As fantasias são uma coisa muito cerebral também. E porquê é que é o principal órgão sexual? Quando muita gente irá para os genitais, não é? Mas não. Certo. Olha, eu digo isso muitas vezes na consulta, não é? Porque muitas vezes eu recebo pacientes que vêm de áreas como a urologia, a ginecologia, e acham algumas das pessoas um pouco estranho estarem com um psiquiatra que também é sexólogo e para tratarmos algumas das suas disfunções sexuais. E eu normalmente começo a conversa
conversa, dependendo de quem está à minha frente, naturalmente, dizendo, sabe que o maior órgão sexual não está entre as pernas, está entre as orelhas. E depois tento explicar um bocadinho isso, que tudo começa nas nossas fantasias sexuais, na nossa boa disposição, na nossa capacidade de termos entusiasmo. Desde muito cedo se percebeu que o cérebro é, sem dúvida, o principal e maior órgão sexual. Isso, na verdade, sempre deu assim uma espécie de uma aparente, diria que talvez falsa legitimidade à psiquiatria para se imiscuir no campo da sexualidade. Muitas vezes de formas... Bem, sim, acho que temos que também analisar tudo o que foi feito à luz dos olhos dessa altura, não é? Falo, por exemplo, o primeiro... Quer dizer, nós conhecemos todos o Freud, não é? E acho que se calhar é aí o auge da relação entre a psiquiatria e a sexualidade. Enfim, não querendo alongar muito nas fases do desenvolvimento psicossexual, tudo isso, que ainda hoje tem algum valor, na verdade. Mas a primeira compilação de comportamento sexual humano foi feito por um psiquiatra, que era o Krafft Ebing. Sei a data, porque foi exatamente 100 anos antes de eu nascer, foi em 1886. E ele lança um livro que é o Psicopatia Sexual, em que faz uma espécie, lá está, de compilação de comportamento sexual. Aquilo, no fundo, é assim um conjunto de perversões. E lá está, erradamente compiladas muitas vezes, porque são listadas perversões de tudo que não seja um comportamento sexual heterossexual dentro do casamento, no fundo. Pronto, é o primeiro livro que cunha termos como sadismo, como masoquismo, por exemplo. Mas tem esse valor, ou seja, tem esse valor também de trazer o estudo da sexualidade para o campo da medicina, da ciência, da neuropsiquiatria e retirá-lo daquilo que era o campo onde estava inserida a sexualidade, que era o campo mais religioso e mais moralista. O livro também é muito moralista e ele escreve algumas partes que ele considera demasiado perversas e demasiado chocantes para o público em geral, então ele escreve em latim essas partes, tendo em conta que só os médicos e os não leigos é que vão conseguir ler aquelas partes e não o público em geral. Mas desde cedo percebe isso, não é? Que o órgão principal é o cérebro, porque o cérebro é que manda, os genitais executam, mas o cérebro é que manda. Sim, o cérebro, saberás isso certamente melhor do que eu, mas tem zonas como o sistema límbico, não é? E o hipotálamo, que produz hormonas, o sistema límbico que depois trata aqui desta coisa da motivação, dos incentivos, não é? Que no fundo a resposta sexual é muito isto, é tu teres uma motivação para começar uma atividade sexual, teres uma recompensa. Como é que os psiquiatras olham para isto? Sim, e a maquinaria cerebral é exatamente essa, ou seja, nós vemos envolvidas na resposta sexual estas áreas de recompensa, como estavas a falar. Há estudos de neuroimagem muito interessantes, na área do orgasmo, por exemplo, em que se permite perceber que áreas é que estão a ser ativadas. Por exemplo, há estudos de neuroimagem... Confesso que nos congressos de sexologia eu desligo nessa parte, porque eu não consigo acompanhar aquilo. São muito complexos. Certo. E a bioquímica do orgasmo é ligação à neuroradiologia. E portanto, sim, mas há estudos muito interessantes. Tanto naquilo que é o desejo sexual, o orgasmo, na paixão, no amor, e portanto tentar perceber que áreas cerebrais é que estão envolvidas. E às vezes tivemos áreas envolvidas, por exemplo, na paixão, quando uma pessoa está apaixonada, que são as mesmas áreas que vemos mais ativas, por exemplo, nas dependências, mesmo dependências às vezes de substâncias. Okay? Pois, isso faz todo sentido. Não é? Faz algum sentido. Sim, não é? Ficares viciado também na paixão, não é? E de ser viciante, esse estado que tem um fim. Sim, exatamente. E até há um psiquiatra, o professor Pio de Abreu, que fala de quando estamos apaixonados de uma obsessão transitória, porque vemos pessoas que têm insónias, têm pensamentos obsessivos, repetitivos, que não conseguem controlar, perdem apetite, perdem a sua capacidade cognitiva, ou pelo menos a amplitude da sua capacidade cognitiva, perdem capacidade de trabalho, não é? Sim. Se calhar nunca ninguém nos pediu uma baixa médica por estarem apaixonados, mas é verdade que se perde capacidade de trabalho, não é? Não é muito compatível com a vida, esse estado de estar apaixonado. Não compatível com a tua vida funcional, não é? De trabalhar, de...
Certo, aquele estado de paixão não te romântica. lembras Daí depois evolui para outras coisas, não é? Se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, mas daí evolui. Olha, para podemos falar de uma coisa, de um conceito que se calhar as pessoas não conhecem por este termo, mas que nós conseguimos ajudar a explicar, que é o Dual Control Model. Portanto, não sei como é que traduzimos para português, modelo de... Pronto, não interessa. Sim, Dual Control assim Model. O novo modelo do carro elétrico, não é? O modelo do carro, exatamente. Que no fundo é um modelo que lá está, podemos comparar, fazer uma analogia com os carros, não é? Em que fala um bocadinho dos aceleradores e dos travões da resposta sexual. E aí nós percebemos que está tudo muito no cérebro, não é? Sem dúvida. Consegues explicar o que é que... Esse modelo eu acho mesmo muito importante e nas consultas dou para mim muitas vezes a explicar isto. Sim. Certo. Sim, então, o Dual Control Model foi um termo cunhado, julgo, pelo Bancroft. Bancroft é o autor, foi diretor do Instituto Kinsey durante alguns anos e é o autor daquele manual da sexologia, para mim é a Bíblia. Eu sempre que vou lá reaprendo sempre qualquer coisa, há sempre um parágrafo que eu não tinha reparado na leitura anterior, que é o Human Sexuality and Its Problems. E fala-nos exatamente sobre isso, ou seja, que o nosso ímpeto sexual, o nosso desejo sexual, a nossa resposta sexual depende de um acelerador, e acho que isso está no imaginário das pessoas e no senso comum das pessoas, no acelerador, lá está esse ímpeto, mas também depende de um travão. Okay? E esse travão tem que ser também controlado, porque há pessoas que têm esse travão demasiado hiperativo e isso acaba por tirar. Mas o que é que são os travões? Porque eles explicam com neurotransmissores e hormonas, não é? Claro, mas assim, nós depois envolveríamos aqui tudo o que são neurotransmissores mais inibitórios, o eixo do cortisol, tudo isso. Mas, no fundo, os travões são as nossas preocupações. Nós estamos sempre em constante negociação com aquilo que está a acontecer e com aquilo que está a acontecer especificamente na resposta sexual. Que são, será que eu estou à vontade com o que está a acontecer? Será que isto me vai dar tempo para depois eu preparar a mochila dos miúdos que amanhã têm um passeio para a escola e ainda tenho que preparar isso? Será que eu estou à vontade? Temos um homem a falar da carga mental, vamos aproveitar. Eu faço a mochila das minhas filhas, antes dela irem em passeios, vou dividindo isso, acho que muito intimamente com a minha mulher. Se calhar ela vai dizer que não, mas eu julgo que sim. Ela vai dizer que não. Mas... Sim, portanto, isto dos travões também é alguma ansiedade que temos, ou porque estamos inseguros com o que vai acontecer. Com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio corpo, ou porque estamos em stress, isso é um travão. Claro. A questão é que é importante nós, na altura certa, conseguirmos largar o travão. Claro que sim. E deixar os aceleradores fazerem o seu papel, não é? Olha, no outro dia a metáfora do carro resulta bastante bem. Eu estava a conversar com um colega porque ele comprou um carro novo. E os carros novos, o meu carro já tem alguns anos, mas os carros novos vêm com aquele sistema de travão automático, não é? Sim, Ou seja, e ele estava-me a dizer que aquilo tirou-lhe de alguma forma algum prazer de conduzir, porque diz que realmente o travão é muito hiperativo, ele está a uns metros que ele considera seguros do carro que está à frente e o carro já está a travar, contra a vontade dele. E eu na altura peguei nisso e disse, bem, isso é realmente aquilo que acontece com as pessoas que têm o travão hiperativo, não é? Tiras um bocadinho o prazer da condução, da resposta sexual, ou seja, um travão que não depende de nós e que nós não conseguimos controlar, que travou por sua própria vontade. E, na verdade, nós sabemos que na resposta sexual tem a ver com tudo isso, não é? Com a nossa falta de motivação, com o nosso cansaço, às vezes com fatores que têm a ver com doença mental, claro que sim, perturbações ansiosas ou depressivas. Mas é um modelo que usamos muito nas consultas, porque quando as pessoas se queixam de uma libido hipoativa, não é? De falta de desejo, nós temos que tentar perceber, isto é falta de desejo ou é o travão que não está solto, não é? Que está demasiado, que está a bloquear demasiado a resposta sexual. E muitas das vezes a resposta é realmente esta segunda, não é? O desejo está lá, mas temos é que aliviar o travão, temos que perceber que tipo de condicionantes é que a pessoa tem. Depois as pessoas dizem, mas quando vou de férias até sinto mais desejo. Claro, não é? Porque aí tirou os pés do travão, não tem tantas preocupações, não tem tanto stress, não tem que pensar na mochila para o dia seguinte e tudo mais. Portanto, o desejo, eu noto que as pessoas quando vão às consultas, vão muito à procura de como é que estão as hormonas. Mas o desejo é muito cerebral e não depende só de hormonas, não é? Está ali localizado numa zona do cérebro que controla também o nosso desejo e que é impactado assim, lá está, por estas coisas do nosso dia-a-dia. Sim, as pessoas querem essa resposta num estudo analítico. Nas análises que não conseguimos. Querem analisar o cortisol, querem analisar a testosterona, quando nós na verdade percebemos clinicamente, e às vezes é demasiado gritante e evidente que há ali travões à vista de todos, não é? E só a própria pessoa é que na verdade quer uma resposta diferente que tenha mais a ver com a sua um exemplo prático?
Olha, posso-te falar de um. Naturalmente, eu vou ficar elencando aqui casos clínicos que me vou lembrando, sem identificar ninguém naturalmente, claro. Mas olha, vi recentemente, por exemplo, uma senhora que foi referenciar à minha consulta por queixas de desejo hipoativo, mas percebemos que realmente tinha ali uma conjugalidade muito, muito complexa. O desejo hipoativo é o que chamamos de baixo desejo, mas é o diagnóstico, o nome, não é? Do diagnóstico. Sim, o nome, exatamente. Exatamente, é a linguagem se calhar mais médica, mais classificativa. Baixo desejo, exatamente. Mas percebemos que realmente havia ali uma conjugalidade muito complexa com o marido, neste caso, uma história de casamento repleta de relacionamentos extraconjugais, de distância até geográfica, de mínima a nula ajuda na criação dos filhos e tudo que eram as rotinas dos filhos, e portanto, na verdade, estranho seria, acabei por dizer isto à pessoa, estranho seria ter algum desejo por alguém que se mantinha, na verdade, o cônjuge por instrumento, no fundo, instrumento de conforto, instrumento financeiro, e portanto, aí era um travão. Mas as pessoas querem ter desejo, não é? Porque depois têm que ter relações sexuais, não é? Já que estão juntos. Sim, facilita. E também tenho uma ideia de a própria relação sexual consertar a conjugalidade, não é? Pois. Isso é possível, é verdade. Ajudar, pelo menos, consertar travões, enfim, que são tão empurrados, não é? E que, na verdade, são tão complexos, já têm tanto tempo, será complicado, não é? Será mais para o campo da terapia de casal, que provavelmente era o que precisavam nesse caso. Vamos entrar aqui no segmento desta relação entre saúde mental e saúde sexual, e acho que as pessoas vão ter muita curiosidade em relação a esta parte, porque a depressão e a ansiedade são as doenças do século XXI, não é? Diz-me, como é que porquê é que os estados depressivos frequentemente são acompanhados de baixo desejo sexual? Ou seja, porquê é que as pessoas com depressão têm baixo desejo? Olha, a resposta sexual e o nosso bem-estar emocional usam mais ou menos a mesma maquinaria cerebral, os mesmos neurotransmissores, as mesmas áreas de intervenção cerebral, os caminhos são os mesmos. E, portanto, quando essas áreas estão destruídas ou estão alteradas fruto de uma perturbação depressiva, então o normal é que também a resposta sexual não seja a mesma. E sobretudo também por causa de um sintoma. As pessoas têm a ideia que numa perturbação depressiva, é uma ideia um bocadinho hollywoodesca, um bocadinho como se retrata a depressão dos filmes, da comunicação social, etc. Porque cá também é mais palpável, é mais visual, que é a pessoa constantemente a chorar, constantemente quase em posição fetal na cama, a chorar compulsivamente. E essa não é a imagem comum de um doente que esteja seriamente deprimido. A principal imagem revolve à volta de um sintoma que se chama anedonia, que é a pessoa não sentir nada, ter uma anestesia afetiva, não é? Um embutamento afetivo. E, na verdade, não ter sentimentos, não sentir nada, que é altamente angustiante mesmo. Eu tenho pacientes que me dizem, gostava de me sentir óbvio, alguma coisa, não é? Emoções mais, mas na verdade não sentir nada é altamente angustiante. Ora, quando eu avalio, por exemplo, um paciente deprimido, para avaliar esta questão da anedonia, eu tento perceber com a pessoa quais são os seus gostos. Antes de se ter instalado esta perturbação depressiva, o que é que gostava de fazer? O que é que lhe dá prazer? E ouço as mais variadas respostas. Olha, gostava de ir para os copos com os meus amigos, adorava ir à queima das fitas, está a chegar à queima das fitas, nem me apetece ir, adorava ir ao Dragão ver o Futebol Clube do Porto, à Luz ver o Benfica, adorava ir ao cinema. E agora? Agora não tenho ido. Não me apetece ir, não tenho gosto. E, na verdade, a resposta sexual acaba também de ser uma consequência disso, não é? Pois, mais uma esfera... Aquilo que se vê, as pessoas não têm vontade, não têm motivação para ter relações sexuais, mas depois eu pergunto, e tem motivação para outras áreas da sua vida? É porque se calhar está sem vontade de nada, de outras áreas, não é? Nomeadamente até de fazer as coisas que mais gosta e que mais lhe dão prazer. Portanto, há uma correlação aqui muito grande. E tu achas que a falta de desejo pode ser um marcador precoce de uma pessoa que está deprimida? Ou seja, chamar a atenção para está ali algo que vale a pena
Sim, olha, tanto é marcador precoce que há pessoas que marcam consulta de sexologia e na verdade precisavam de uma consulta mais de psiquiatria. Eu não distingo as duas coisas naturalmente, mas percebemos na principal motivação. Mas eu tenho que reencaminhar para a psiquiatria. Não é? Pronto, porque realmente percebemos que ali, ou seja, aquilo que é mais cá palpável e começa a gerar alguns problemas até na conjugalidade, na vida de casal, é a parte da falta de desejo, mas depois percebemos que é algo muito mais amplo do que isso, não é? Muito mais difuso do que isso. Mas para isso também é preciso, nas consultas de psiquiatria, nas consultas de medicina, nas consultas de psicologia, com qualquer pessoa, qualquer técnico de saúde que veja pacientes, que consiga também comunicar sobre isso e consiga também perguntar sobre a falta de desejo. Pois. E acho que muitas vezes esse é o principal bloqueio. Acho que hoje em dia se calhar é um bocadinho diferente. Sabes que eu comecei a interessar pela área de sexologia porque logo nos meus primeiros anos de internato de psiquiatria eu percebia que isso era pouco perguntado aos pacientes e achei sempre um bocado bizarro. Porque um psiquiatra, para perceber o funcionamento da pessoa, tanto de uma forma transversal como de uma forma mais longitudinal, para perceber, enfim, até se os sintomas estão a evoluir bem, se não estão, e como, por exemplo, uma perturbação depressiva é muito pervasiva e invade praticamente todas as esferas de vivência do indivíduo, então nós acabávamos por perguntar ao paciente a que horas acordava, se tinha logo fome para tomar um pequeno almoço, como é que era a sua vida de trabalho, depois chegava à casa, brincava com os filhos, não brincava, e depois havia ali um salto. Para mim era bizarro. Claro, então depois janta e depois a que horas vai dormir? Falta aqui, não é? Não digo todos os dias, mas falta aqui uma parte importante da vida da pessoa. E depois fiz assim um pequeno estudo onde eu fiz o internato com os pacientes da consulta, tentando entender se realmente falavam sobre isso com o psiquiatra, se não falavam, porque é que não falavam, se queriam que fosse falado ou não. Olha, fiz esse estudo, mas na área da oncologia. Sim, uma coisa mesmo desse género. As respostas até são bastante similares. Pois, não sei, a mim as respostas foram que as pessoas, primeiro, queixavam-se que pouca gente falava com eles sobre isto. Ora bem. Igual. Quando perguntas se querem falar, 70% disse que sim. Ok. Eu não sei os meus números, mas há de ser qualquer coisa parecida com isso. Queriam falar, portanto esta ideia também de que as pessoas não querem falar sobre isto é errada. Claro que querem. E a modalidade, como é que queriam falar, queriam ter uma consulta com um médico mesmo para falar sobre estas questões, porque depois perguntámos se queriam terapia de grupo, terapia de casal, portanto, não queriam ter uma... Mas e com o médico, com o seu médico assistente, que os conhece bem e que conhece outras áreas da funcionalidade, não é? E depois eu fui comparar com alguns estudos, há estudos muito interessantes sobre isto, em que no fundo tentam perceber de forma mais ampla, com mais pacientes, se realmente isto é falado na consulta, se não é e porque é que não é. E até há um estudo muito interessante que mostra que o paciente não fala com o médico, não pergunta, e uma das principais razões elencadas, não sei se é a primeira, não será a primeira, mas será das primeiras, não é medo, não é embaraço próprio, é embaraço do médico ou do técnico. Pois. Ou seja, tem algum receio que o técnico, o médico neste caso, se fique embaraçado. Não é? Okay. O doutor se cá vai ficar um bocadinho corado com isto e é melhor eu não dizer nada, não é? O que é muito curioso. É interessante. Mas para te responder, é importante nós avaliarmos isto, porque pode sem dúvida ser um marcador precoce de perturbações depressivas, por exemplo. Sabes que, por exemplo, os cardiologistas sabem isto e perguntam ativamente a disfunção erétil. É um marcador precoce de um evento cardiovascular agudo em 2 a 5 anos, julgo eu. Enfim, é uma questão mecânica, não é? Porque quando há deposição de aterosclerose nas artérias, primeiro ocludem as artérias penianas, que são as mais pequeninas, do que as coronárias, não é? E, portanto, um cardiologista pergunta a seguir à angina de peito. Será que pergunta? Eu que sim, eu tenho alguns cardiologistas, eu vou-lhes perguntando isto, eles dizem-me que sim, vá, se calhar é para me agradar um bocadinho, mas... Não, mas é importante os médicos de família também estarem atentos a isso. Ok, portanto temos aqui a parte sexual também como um indicador de que alguma coisa de saúde mental possa não estar muito bem. Há alguns casais que também interpretam esta falta de vontade como perda de interesse pelo parceiro, não é? Se não tem desejo é porque já não gosta de mim. Achas que isto é um erro? Faz sentido? Essa é uma questão, eu não gosto de responder isto, porque normalmente quem diz isto depois não explica grande coisa, e eu gostava de explicar, apesar de ser realmente um tema complexo, a questão da falta de desejo e da falta de interesse. Interesse pelo parceiro. Sim, e gera realmente muita confusão e muita angústia no casal, quando começa a haver falta de desejo e a parte sexual não está bem, a frequência começa a diminuir, e às vezes temos realmente casais que não têm relações sexuais e versus, no fundo, uma versão de si próprios e do casal há uns anos atrás. E isso não implica que exista perda de interesse na outra pessoa. Sabes que há
tu gostas muito de música, como eu sei, e há um poema belíssimo da Rita Lee, que é o Amor e Sexo, que faz plenamente esta distinção entre as duas coisas, não é? Amor é isto, sexo é aquilo. Exatamente, não é? Sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia, e portanto já faz essa distinção de que são coisas muito, muito diferentes. E mais ou menos na mesma altura, são contemporâneas. Eu por acaso fui ver isto. Tu preparaste este... Não, porque eu imaginei que tu me fosses perguntar isso e eu fui rever uma teoria de que eu gosto bastante e que vou falando mais ou menos na consulta, porque realmente é um bocadinho complexa, mas que explica isto, que é uma teoria de Ellen Fisher, que era uma antropóloga, que faleceu há 2 ou 3 anos, que nos fala que foi estudar os sistemas neurobiológicos envolvidos naquilo que é o amor. E ela encontrou 3. Ou seja, aquilo que nós chamamos vulgarmente o amor, ela dividiu em 3 sistemas neurobiológicos que têm uma função evolutiva muito diferente e que na verdade estão dissociados uns dos outros. Aí é que está o grande problema. E então quais são? O primeiro é o desejo. E o desejo sexual e ímpeto sexual, que evolutivamente serve para nós irmos procurar vários parceiros, para termos relações sexuais com vários parceiros. Para a manutenção da espécie também, não é? Exatamente. O segundo é aquilo que ela denomina de, podemos traduzir para paixão romântica, que no fundo nos faz focar num parceiro para que consigamos procriar. Okay? E o terceiro é a vinculação, que tem muito mais a ver até com outro tipo de receptores, sabemos hoje em dia com estudos de neuroimagem, de vasopressina, de oxitocina, que nos permite, no fundo, mantermos esse mesmo parceiro, vinculados, apegados a esse parceiro, o tempo suficiente para conseguirmos criar uma criança. O problema é que estes sistemas estão completamente dissociados uns dos outros, o que explica perfeitamente porque é que podemos amar sem desejar, desejar sem amar, e no fundo podemos estar profundamente vinculados a alguém sem ter desejo nenhum sexual por essa pessoa. E que será saudável, não é? Na mesma. Sim, é normal. É uma questão de nós também conseguimos perceber a nível de consultas qual desses sistemas neurobiológicos, por isso é que eu gosto desta teoria, é que está alterado, não é? Ou seja, não há vinculação, não há desejo, não há paixão romântica. Também explicar às pessoas sim, gosto muito desta teoria. Olha, uma pergunta que me fazem muito é como é que devemos lidar com um parceiro que tem depressão crónica e que está a tomar medicação, nós já vamos falar da medicação, e que constantemente tem baixo desejo, porque é muito frustrante, não é? Tu vives com uma pessoa assim, que não tem culpa, não é? Sim. Que está a tentar tratar-se, mas que tem uma doença mental e que frequentemente tem baixo desejo. Certo. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque envolve aqui também o campo da depressão crónica, não é? E é algo que, enfim, nós vemos naturalmente na consulta, mas que felizmente temos cada vez mais armas terapêuticas para conseguir ajudar estas pessoas, não é? Falamos sobretudo daquelas pessoas que têm aquilo que nós apelidamos de depressão resistente ao tratamento. É uma das áreas que também me diz muito, é uma das áreas que eu também me envolvo, sobretudo a nível hospitalar. Hoje em dia temos várias técnicas, às vezes até não medicamentosas, que envolvem a estimulação magnética transcraniana, a eletroconvulsivoterapia, novos fármacos que envolvem outro tipo de sistemas neuronais, como o sistema glutamatérgico, como é o caso da ketamina. Portanto, temos novas armas terapêuticas para tratar pessoas que têm depressão resistente ou, lá está, depressão crónica. E, portanto, aquilo que eu também queria dizer é que essas pessoas que padecem de uma depressão há muito tempo, que eu acho que hoje em dia têm outro tipo de ajudas. Portanto passa muito por ir procurar ajuda, não desistir, e procurar outro tipo de terapeuta. Para tratar a depressão. Tratar a depressão aqui vai ser o mais importante. Agora, sabemos que, lá está, na tua área da oncologia, tal como na nossa, nós não conseguimos tratar toda a gente e não conseguimos devolver essa vida anterior e essa capacidade de entusiasmo e muitas vezes a resposta sexual a toda a gente. Porque conseguimos devolver a cada vez mais pessoas, é isso que eu quero dizer, mas não a toda a gente. E haverá pessoas que vão ter alguma falta de desejo durante algum tempo. Eu acho que também na sexologia devemos promover outras formas de intimidade sexual. É aquilo que fazemos muitas vezes nas pessoas até mais idosas, não é? Que também fruto de algumas comorbilidades que vão tendo, medicações que são obrigadas a tomar, vão perdendo a sua capacidade sexual, enfim, que estão mais habituadas da penetração, etc.
E, portanto, aquilo que nós fazemos é promover outras formas de intimidade sexual, que passam pelo toque, pelo carinho. Eu gosto muito da palavra amassos, uso muito isso na consulta, sobretudo quando estou a falar do desejo responsivo. E, pelo menos aqui no Norte, resulta muito bem. As pessoas percebem perfeitamente o que é que são os amassos. Se calhar estou a ser um bocado injusto porque nunca fiz consulta no Sul, não é? Se calhar também acho que entenderão perfeitamente. Acho que é. A palavra não é nortenha, é bem portuguesa. E, portanto, acho que também essa promoção de outras formas de intimidade sexual acaba por ser muito prazerosa e os casais e as pessoas ficam também muito satisfeitas. Mas de base, procurar outras respostas para aliviar os sintomas depressivos. Isso é perfeitamente possível. Olha, e a ansiedade? A ansiedade, tu deve ver imensas pessoas com ansiedade, não é? Mas ansiedade e stress andam aqui de mãos dadas. O stress crónico, não é? Estamos a falar de stress crónico, porque uma coisa é o stress agudo, quando há um evento, morre alguém e tu, pronto, claro, tens uma resposta de stress, como é óbvio, mas as pessoas que estão permanentemente em stress, às vezes não têm noção do mal que isso está a fazer ao seu desejo sexual, à sua sexualidade. Como é que os psiquiatras explicam isso? Olha, explicamos até pelo o Dual Control Model, não é? Ou seja, a ansiedade é um travão, é um dos maiores travões que nós temos, não é? E essas pessoas que vivem em stress crónico, na verdade, depois acabam por ter vários tipos de alterações, através até, por exemplo, do eixo do cortisol, não é? Cortisol, não é? Cortisol aumentado diminui o desejo, é um travão. É um travão, quer dizer, nós temos, assim, de forma muito simples, nós temos dois eixos que no fundo têm tudo a ver e dirigem um bocadinho aquilo que são as nossas prioridades atuais, que é o eixo do cortisol e o eixo reprodutivo. O eixo do cortisol muito ativo quando estamos ansiosos, quando estamos em stress, no fundo como estamos a fugir de um predador. Pois, em modo de sobrevivência. Em modo de sobrevivência, exatamente, que quando está muito ativo inibe de alguma forma o eixo reprodutivo, que, enfim, que nos produz as nossas hormonas sexuais e que nos faz reproduzir e, portanto, é aquilo que é responsável pela nossa resposta sexual. Isto, do ponto de vista biológico, é muito útil, não é? Ou seja, quando estávamos a fugir de leões e mamutes na selva, não fazia grande sentido estar a pensar em ter relações sexuais, por muito excitante que seja fugir de um leão, e se calhar era o nosso último desejo de vida, não é? Ter relações sexuais com a cunhada antes de sermos mortos pelo leão. Mas não, o corpo não permite isso, não é? E o corpo não permite que o façamos. Claro que hoje em dia temos outro tipo de leões, outro tipo de predadores. Já não é o leão, já não é o mamute atrás de nós, mas é as finanças, é a taxa Euribor, é as contas para pagar, as mochilas dos filhos, a carga horária, o nosso patrão, tudo isso. Esses são os grandes predadores que nos fazem aumentar. E que muitas vezes atuam todos em conjunto. E muitas vezes todos em conjunto, claro. E todos em conjunto e de diversas formas, não é? O leão, nós sabíamos que, enfim, estava atrás daqueles arbustos ou atrás daquela árvore. Nós somos bombardeados, é por carta, por e-mail, pelas redes sociais, ligamos a SIC Notícias, por tudo, não é? À nossa volta. As pessoas não têm noção e quem faz consulta, e também era uma mensagem que eu queria deixar, que é quem faz consulta e recebe uma pessoa com baixo desejo e depois percebe que há todos estes leões à volta, não é? Claro. Ou que trabalha 50, 60 horas por semana porque não sabe como é que vai pagar as contas ao final do mês, não tem privacidade em casa, uma relação que não está bem e, portanto, estão sempre em stress. Portanto, claro, como é que o desejo não há de ficar afetado por isto? E, portanto, passa por as pessoas mudarem o que conseguirem mudar à sua volta, não é? Claro. Para tentar diminuir ao máximo os seus níveis de stress, mas às tantas estamos a querer fazer omeletes sem ovos, não é? Também não conseguimos mudar tudo isso e às vezes é uma questão de entendermos, olha, é esta fase que eu estou a passar, esta fase é assim, não há de ser assim para sempre também. E é uma boa porta de entrada, às vezes quando as situações, ou seja, os predadores se tornaram demasiados e com demasiado impacto, esta parte de como falámos há pouco, sendo um marcador precoce, a falta de desejo acaba por ser uma boa porta de entrada para a pessoa realmente perceber que às vezes precisa de ajuda, não é? Precisa de ajuda psicológica ou psíquica para conseguir combater todos estes leões. Felizmente, a maior parte das pessoas não precisa, ok? A maior parte das pessoas, enfim, das suas... Sim, isto gera algumas discussões entre mim e algumas pessoas com quem eu trabalho, sobretudo da área da psicologia. Eu não sou nada apologista de que toda a gente precisa de ir ao psicólogo. Mesmo, há pessoas que realmente precisam e querem um certo desenvolvimento pessoal, tentar entender alguns dos seus mecanismos de coping, e há pessoas que às vezes estão a passar maus bocados na sua vida, mas a grande maioria dessas pessoas, junto daquilo que são os seus círculos de apoio, sejam familiares, sociais, os seus próprios mecanismos de coping que foram
que foram desenvolvendo ao longo da sua vida conseguem sair deste tipo de situações sem estas ajudas. Pronto, mas isso também se calhar são outras conversas. Quando o próprio tratamento da doença mental interfere com a sexualidade, ou seja, quais é que são assim, os principais fármacos que vocês prescrevem e de que forma é que eles podem afetar a resposta sexual? Porque há muito medo de tomar medicação. É verdade, e é um ótimo tema, porque nós não devemos negá-lo e não devemos negar aos pacientes também esse lugar de fala em relação aos efeitos sexuais de alguns dos fármacos, e neste caso os psicofármacos nós estamos É lícito que seja uma preocupação da pessoa, não é? Absolutamente, porque está estudado e é verdadeiro, não é? E nós sabemos que, sobretudo, aqueles fármacos que nós mais prescrevemos, não todos, mas sobretudo o grupo dos antidepressivos, alguns deles, aqueles mais modernos, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, causam algumas alterações na resposta sexual. Enfim, seriam fármacos que, se caso tivessem sido inventados na altura do craft-tabing, teriam um grande sucesso, não como antidepressivos, mas que há como diminuidores castradores do desejo, não é? Não sei se sabes, mas os Kellogg's, os cornflakes, foram inventados por um senhor que se chamava Harvey Kellogg, que tentou, que era assim um apologista de diminuir o desejo, diminuir a perversão na sociedade. E então inventou os cornflakes quase como uma, sei lá, antítese do picante, assim qual seria a comida menos afrodisíaca que possamos inventar, e então inventou assim uns cereais insípidos para as pessoas, no fundo, terem o seu desejo sexual. Não parece nada apelativo. Não muito, não é? Quer dizer, tanto como o picante e outras coisas que há as ostras resultam como afrodisíacos, talvez não, mas sem dúvida, nós temos alguns fármacos que realmente têm algum problema nesse sentido, de afetar a resposta sexual, sobretudo naquilo que é o reflexo ejaculatório, ok? E depois, de forma indireta, acaba... E nas mulheres, de conseguir ter o orgasmo também. E no orgasmo das mulheres, naturalmente. E, portanto, esse é o principal efeito direto, mas depois, naturalmente, indiretamente, uma pessoa que não consegue ejacular, que não consegue atingir o orgasmo, tem menos prazer, tem menos excitação, tem menos desejo. Mas isso não é verdade, e eu queria colocar a tónica disso, para todos os fármacos. Hoje em dia não é preciso escolhermos entre não estarmos deprimidos e temos uma resposta sexual perfeitamente capaz. Mas essa alternativa dá para toda a gente? Na verdade, é assim, conseguimos encontrar métodos, seja de substituição do fármaco, seja de substituição por outro fármaco ou por este tipo de técnicas que eu linkei há pouco. Sim. Seja às vezes por adicionarmos um outro fármaco que vá combater essa alteração da resposta sexual destes fármacos iniciais. E sim, conseguimos, para a grande maioria das pessoas, ter essa resposta em que as pessoas não precisam de estar a ter uma fraca resposta sexual ou queixas nesse âmbito para estarem melhor a nível do humor. E também há outra questão, porque toda a gente sabe, e lá está, a questão da comunicação é muito importante, porque quando nós passamos um fármaco, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, a uma pessoa sem falarmos desta alteração da resposta sexual, a pessoa vai senti-lo e vai ao ChatGPT e ao Claude e ao Google e que seja, e vai ver milhares de entradas sobre isso e vai perceber. E esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas suspendem a medicação e deixam de se tratar. Ou nem começam a tomar. Ou nem começam a tomar, exatamente. E portanto eu acho que isso também tem que ser muito bem comunicado ao paciente para percebermos alternativas. Por exemplo, haverá um fármaco que se calhar aumenta um pouco o apetite e a pessoa se calhar vai aumentar alguns quilos, mas não dá este tipo de alterações na resposta sexual. Pois. E se calhar nós partimos do princípio, porque a pessoa está um bocadinho acima do peso, bem, não lhe vou passar este medicamento porque vai aumentar uns quilinhos, não vai gostar e vai parar com isto. E se calhar se comunicarmos isto à pessoa, a pessoa prefiro isso do que não ter resposta sexual neste momento. Portanto é uma questão também de se explorar tudo isto e também das pessoas perceberem que é importante dizerem, se as pessoas tiverem conhecimento de que os antidepressivos alteram a resposta sexual, podem dizer logo isso na consulta. Olha, mas eu estou um bocadinho preocupado, não quero que a minha atividade sexual fique alterada por causa disto, portanto se possível, vamos escolher aqui um fármaco que me dê as duas coisas, não é? E nenhum psiquiatra vai ficar ofendido. Claro que não, até porque eu digo muitas vezes, eu não inventei nenhum fármaco, não sou detentor de nenhuma patente de nenhum fármaco, eu não ganho nada com isso.
E, portanto, eu só quero é comunicar de forma muito transparente e honesta aquilo que é o nosso arsenal químico, mas lá está, de forma plenamente frontal, elencando aquilo que são os seus benefícios e aquilo que são os seus potenciais efeitos secundários e depois decidir, em conjunto com a pessoa, aquilo que será a melhor alternativa. E precisamente por causa disso, há aqui um tema que eu queria tocar, mas vamos só dizer para as pessoas ficarem informadas. A origem do tratamento da ejaculação precoce foi exatamente esta, ou seja, começou-se a prescrever antidepressivos e percebeu-se que estes antidepressivos tinham como efeito secundário atrasar bastante a ejaculação e nesse sentido, como não existem fármacos que tratam diretamente a ejaculação precoce, nós prescrevemos antidepressivos para tratar a ejaculação precoce, porque as pessoas também acham muito estranho quando eu passo esta medicação e depois me dizem, sim, mas isto é um antidepressivo. Ok, passa também por na consulta explicarmos isto tudo e a comunicação vejo, está. Tal como eu, que já tens esse discurso plenamente mecanizado, não é? Porque tens que o dizer muitas vezes, porque é verdade, olha, isto é um antidepressivo. Mas... E eu sei que isto é um problema na sua vida, esta parte da ejaculação precoce, mas que não está deprimido por causa deste tema. Exato. Mas nós vamos usar um efeito secundário deste medicamento. E foi feito de forma propositada, é verdade. Quando se começou a medicar, já desde os anos 80, antes de haver estes inibidores seletivos da recaptação da serotonina, já se faziam estudos com os chamados antidepressivos tricíclicos, que também atrasavam a ejaculação. E, portanto, uma prescrição off-label, não é para isso que eles foram inventados, mas na verdade usamos o efeito secundário do medicamento, a paroxetina, que é aquela que é a primeira linha, que é aquela que atrasa mais a ejaculação, até a pessoa também conseguir ter a capacidade de perceber que vai ejacular e conseguir controlá-la melhor, no fundo é isso. Ou seja, também normalmente não precisamos fazer tanto tempo como, por exemplo, para tratar uma preocupação depressiva. Depois vão ganhando esse controle. Sim, mas não foi por acaso, não é? Como há medicação, por exemplo, para a disfunção erétil, os inibidores da fosfodiesterase que foram inventados por acaso, aqui não, aqui foi mesmo. Para o tratamento de um problema pulmonar e descobriu-se que as pessoas ficavam com mais ereção. Exatamente. Olha, Eduardo, infelizmente o tempo está assim a passar rápido, mas eu queria passar aqui por duas questões de saúde mental que falamos menos. Portanto, ansiedade, stress e depressão, já falámos e são bastante comuns, mas depois há aqui duas que eu acho que são muito pouco faladas, mas que muita gente se vai identificar com isto. Uma delas é a questão aqui dos pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos, e nós vemos muita gente cuja vida sexual fica muito condicionada por terem este tipo de pensamentos, ou seja, medo de contaminação, até alguma obsessão com os fluidos do sexo e com apanhar doenças, medo de ter uma infecção sexualmente transmissíveis. Isto está aqui no campo da psiquiatria, da perturbação obsessiva-compulsiva. Sim. Ou seja, tem tratamento. Tem tratamento, exatamente. Muitas das vezes não no campo da sexologia, mas no campo da psiquiatria, particularmente os nossos colegas que trabalham muito ativamente com os pacientes com perturbação obsessiva-compulsiva. Mas eu gosto de pensar isso num espectro, os pensamentos obsessivos. E há pouco falámos um bocadinho sobre isso, não é? Ou seja, da paixão e da paixão romântica como sendo assim um estado de obsessão transitório, não é? Nós falamos um bocadinho sobre isso. Às vezes esses pensamentos obsessivos, intrusivos, ou seja, numa amplitude diferente desse espectro, que começam a trazer também alguns problemas ao casal, quando estamos a falar também de ciúme, de lidar muito mal com aquilo que são as fantasias sexuais do parceiro. Há um filme, enfim, que retrata isso perfeitamente, que é o Eyes Wide Shut do Kubrick, não é? Que retrata exatamente isso, não é? A personagem de Tom Cruise, que é totalmente destruída pela mera fantasia da personagem de Nicole Kidman, em que ela não se envolve com ninguém, mas relata-lhe uma fantasia sexual e ele, durante todo o filme, está completamente obcecado com essa ideia. Exatamente. Não é? E aliás, com imagens mentais muito intrusivas em relação a essa fantasia sexual da mulher. E aí estamos no campo da normalidade, daquilo que eu estava a falar no primeiro campo, não é? Daquilo que é a obsessão transitória, que é a paixão romântica. Se calhar depois no campo da psiquiatria, da psicologia, talvez da sexologia, quando estamos a falar destes pensamentos mais obsessivos e uma pouca permeabilidade para lidarmos com as fantasias sexuais da nossa parceria. E aí, daquilo que estás a falar, é uma coisa completamente diferente, ou seja, pensamentos repetitivos, egodistónicos, ou seja, muito angustiantes para a própria pessoa, e que muitas vezes envolvem comportamentos sexuais que as pessoas consideram perversos, às vezes parafílicos, ok? Estamos a falar de pessoas que ficam praticamente convencidas de que gostam de um determinado tipo de prática ou que são capazes de a perpetrar, quando na verdade não. Isso é muito medo de o fazer. E, no fundo, é fruto de uma patologia que é realmente uma perturbação obsessiva compulsiva. Fala-se de uma perturbação obsessiva sem compulsão,
é algo que também Queres um exemplo prático para as pessoas perceberem melhor? Olha, sim, às vezes são exemplos muito, muito difíceis. Nós temos às vezes vidas completamente destruídas por este tipo de patologias. Aquele que se calhar é mais comum são pessoas com pensamentos obsessivos sobre a sua orientação sexual, por exemplo, em que estão permanentemente... Imagina ter uma fantasia homoerótica, tu enquanto homem gostares de ver dois homens a terem relações sexuais e que depois ficas obcecado, será que sou homossexual, não é? Sim, às vezes, mas muitas das vezes nem é alavancado mesmo por uma própria fantasia ou por algo que nós gostamos de ver. Às vezes é out of the blue sky, ou seja, somos heterossexuais, sempre estivemos com pessoas do sexo oposto, pornografia, fantasias, etc, mas liga-se o e se na cabeça. E portanto há sempre também um conjunto de testes que a pessoa vai fazendo a si próprio, depois confundindo também a ansiedade. Isto é particularmente problemático quando estamos a falar de perturbações parafílicas, ou seja, pessoas que, por exemplo, têm pensamentos obsessivos de poderem ser agressores sexuais, por exemplo, até pedofilia, por exemplo, em que depois... mas isso é horrível lidar com isso, não é? Sim, absolutamente. E é muito importante distinguir isto, porque... E também, na verdade, como deves compreender, isto é muito difícil chegar à consulta. Pois, ou seja, uma pessoa chegar a um médico, um psicólogo, a um técnico, dizer eu tenho este tipo de pensamentos, porque a pessoa não sabe o que isto é, a pessoa não sabe que isto é enquadrado numa perturbação obsessiva compulsiva. Ou às vezes de imagens mentais muito violentas, que têm a ver com agressividade no geral, ou mesmo no âmbito do sexo, mas que têm tratamento no âmbito da psiquiatria, dos meus colegas que trabalham mais com o POC. POC é perturbação obsessiva compulsiva. E a hipersexualidade, porque também está aqui, não é, nos pensamentos obsessivos, não é? Hipersexualidade não é um diagnóstico formal, não é? Já foi, mas penso que já não é. Nós falávamos no ninfomania, sim, mas no DSM já não. Falávamos, seja, as próprias instituições não se entendem, não é? O que é hipersexualidade e o que é... Pois, hipersexualidade, estamos aqui a falar de pessoas que têm uma obsessão com ter relações sexuais e muito desejo. Portanto, como é que distinguimos um desejo elevado de um comportamento compulsivo como a hipersexualidade? Certo. Olha, como eu estava a dizer, quer dizer, as próprias instituições que classificam as doenças não se entendem. Não se entendem. Porque o CID-11 tem uma entrada que é perturbação de comportamento sexual compulsivo, julgo que será assim que se chama, que está nos capítulos da perturbação de controle de impulsos. Eu acho que na altura teve uma discussão se colocariam aquilo nas perturbações aditivas, mas depois acabaram por colocar nas perturbações de controle de impulsos. Mas no DSM-5, apesar de em 2010 haver ali uma escola da psiquiatria que queria colocar a hipersexualidade ou o perturbamento de comportamento sexual compulsivo, acabou por não ser listado. Julgo pelo motivo de, enfim, não haver ainda muitos estudos nesse âmbito e não conseguirem definir precisamente essa entidade nosológica, e também porque houve algum receio a nível jurídico, porque a psiquiatria não é imune a estas coisas, à culturalidade, a tudo que se passa à nossa volta, e portanto poder haver alguma, a nível jurídico, uma espécie, por exemplo, de uma atenuante, por exemplo, um agressor sexual que fosse diagnosticado com uma hipersexualidade. Exato. Não é? E portanto, a psiquiatria também não é imune a este tipo de questões. Claro. Agora, a grande distinção entre hipersexualidade, ou seja, este comportamento sexual compulsivo, e um elevado desejo, tem a ver com a falta de controlo. É muito diferente eu gostar muito de vinho, que gosto por acaso, eu gostar muito de vinho ou ter um problema com álcool. Claro. E a tónica está aí, a diferença está aí, na falta de controlo e no sofrimento que está associado. Ou seja, se eu gosto muito de vinho, mas na verdade eu tenho controlo sobre ele, isso não me traz sofrimento, não me traz sofrimento em quem está à minha volta, e não tenho uma procura compulsiva por isso, apesar das consequências que me está a trazer esse consumo, então provavelmente eu tenho um elevado desejo por vinho e não propriamente um problema ligado ao vinho. E a tónica está sempre aí, a diferenciação naquilo que é perda de controlo e que é o sofrimento associado. Mas o sofrimento associado, e o CID-11 acho que tem uma chamada para isso, que não pode ser propriamente uma desaprovação moral em relação à minha própria sexualidade. Para te explicar... O CID-11 é o manual com que se classificam as doenças. Sim, e se fazem os diagnósticos. Exatamente. Por exemplo, assim muito brevemente, já tive em consulta uma senhora que foi referenciada por uma hipersexualidade, uma senhora com, enfim, os seus 70 anos, e na verdade que não tinha parceria sexual, mas tinha hábitos de autoerotismo, não é? Masturbação, mas recentemente tinha integrado uma congregação religiosa
que, enfim, via isso com maus olhos, como pecado, etc. E então ela passou a desaprovar moralmente esse seu hábito de autoerotismo, que foi lido por ela quase como uma hipersexualidade. Pois, que até aqui não lhe causava sofrimento nenhum, mas que agora causa. Exatamente. 2 perguntas para terminar, e vamos concluir aqui a nossa conversa. Eduardo, esta temporada tem como tema a educação sexual que nunca tivemos. Na tua opinião, o que é mesmo importante as pessoas saberem sobre a relação entre saúde mental e saúde sexual e sexualidade? Olha, nós falamos muito sobre isso, não é? E eu gosto desta expressão, como percebeste, acho que eu usei mais do que uma vez, que a nossa saúde mental e a saúde sexual usam a mesma maquinaria, o hardware é exatamente o mesmo. Que é o cérebro. Que é o cérebro. E, portanto, não devemos focar na nossa saúde sexual sem percebermos realmente se a saúde mental está bem, se a pessoa tem capacidade de entusiasmo, de erotização, de fantasia, se dorme bem, se não tem um tal travão hiperativo, se não está demasiado ansioso, se não tem stress crónico, se não tem uma perturbação depressiva, porque não existe saúde sexual sem nós olharmos para esses fatores. Então, e agora se tivesse apenas 1 minuto para convencer alguém a cuidar da sua saúde mental, para também, como consequência, cuidar da sua saúde sexual, o que é importante que as pessoas façam? Olha, eu uso às vezes esta metáfora em consulta. Tens mais de 1 minuto, dou-te mais de 1 minuto, sim. Eu acho que 1 minuto chega. Eu uso às vezes esta metáfora na consulta, precisamente quando percebo a perplexidade dos pacientes por estarem numa consulta de um psiquiatra que é sexólogo. Portanto, vem do urologista, vem do ginecologista, às vezes vem do endocrinologista, vem do médico assistente, do médico de família, e não percebem muito bem o que é que estão a fazer na psiquiatria. E eu uso esta metáfora, e acho que as pessoas percebem bastante bem, que tem a ver com a eletricidade. Ou seja, se nós olharmos para a nossa saúde sexual como sendo uma lâmpada num quarto da nossa casa, e olharmos para a nossa saúde mental como sendo o quadro elétrico, na verdade nós conseguimos perceber que antes de estarmos a trocar lâmpadas, e podemos chamar o melhor eletricista, e até, enfim, chamo o eletricista porque é também assim uma imagem que nós temos até da pornografia, não é? Como algo que pode elevar o nosso desejo sexual, o tipo que chega cheio de ferramentas para resolver, para resolver os nossos assuntos. E, portanto, escusamos de estar a mexer na lâmpada, a trocar lâmpadas, o melhor eletricista, a melhor lâmpada do mundo, se na verdade os disjuntores no quadro elétrico estão desligados. E, portanto, normalmente eu explico dessa forma. Aquilo que eles estão a fazer, que essas pessoas estão a fazer na consulta, é precisamente percebermos se o quadro elétrico, que envolve muito mais coisas, muito mais esferas vivenciais e muito mais esferas do cérebro, não é? Muito mais núcleos cerebrais, se isso está tudo bem. E se isso explica o facto de não termos luz nesse quarto. E na verdade acho que é boa prática nós não andarmos a trocar lâmpadas antes de irmos ao quadro elétrico perceber se está tudo ok. Certo. Portanto, também não sobrecarregar o quadro elétrico, não é? Bem. É importante. Já voltamos à hipersexualidade. Não sobrecarregar com problemas do dia-a-dia, não é? Tentar ter uma vida, mais desacelerada, com menos stress também para cuidarmos da nossa saúde sexual. Acho que é uma ótima mensagem para terminarmos. Eduardo, muito obrigada, gostei muito. Também, Mafalda. E espero que voltes. Cá estarei. Obrigada. E assim terminamos esta primeira temporada dedicada à educação sexual. Já sabe que pode ouvir-nos no Expresso, na SIC e na SIC Notícias ou em qualquer plataforma de podcast onde pode subscrever e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Eu sou a Mafalda Cruz e volto muito em breve, com todo o prazer. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.